Saudações rubro-negras flageniais. Gabigol continua afastado pelo Flamengo e não enfrentará o Cuiabá. Retorno de Leila Cruz contra o Cuiabá incerto. Luiz Araújo fica fora. Como o Flamengo pensa a reta final do Brasileiro e quem pode se beneficiar? Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Direção mantém decisão que tirou o atacante do duelo diante do Atlético Mineiro após incidente na final da Copa do Brasil. Ele volta diante do Fortaleza. Crédito GE por Fred Gomes e Letícia Marques. Gabigol continua afastado pelo Flamengo. Desta forma, o atacante não enfrentará o Cuiabá nesta quarta-feira às 19 horas, na Arena Pantanal pelo Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. A direção rubro-negra decidiu manter a decisão que tirou o Gabigol do duelo contra o Atlético Mineiro por incidentes ocorridos na final da Copa do Brasil. Havia expectativa de o atleta voltar a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz, o que não ocorreu. O camisa 99 tem treinado normalmente no Ninho do Urubu e voltará a ficar à disposição a partir do confronto diante do Fortaleza dia 26 no Castelão. No sábado, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e Gabigol tiveram uma reunião de pelo menos 30 minutos no Ninho do Urubu. Arestas foram aparadas e o caminho para a reintegração começou a ser pavimentada. Gabigol foi afastado por indisciplina no intervalo do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Galo, em Belo Horizonte. Ele foi substituído por Bruno Henrique. O Flamengo venceu por 1-0 e foi pentacampeão da Copa do Brasil. Ao final da partida, o jogador anunciou que não permanecerá no Flamengo, no Clube de Regatas do Flamengo. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal, falando sobre essa punição, né? E especificamente no jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, no Maracanã. A ação de marketing, pessoal, promovida pelo seu Gabriel Barbosa, não funcionou, né, pessoal? Indo com a camisa 10 do Zico ao Maracanã, no jogo contra o Atlético Mineiro, quarta passada, onde entrou no campo para se promover, né? Ele entrou antes da partida começar, né? Para se promover. Mas, graças a Deus, a torcida não caiu nessa. O impacto esperado pelo Gabriel Barbosa não funcionou como ele esperava. E a atitude de não ver o jogo na Norte, no Maracanã, com certeza foi acertada, devido à frieza que a torcida demonstrou diante da presença dele no estádio. Que se fossem outras épocas, até mesmo fazendo tanta pataquada que ele andou fazendo, ele teria sido ovacionado pela torcida. Mas o que parece é que a torcida se cansou das várias atitudes imaturas do ídolo contra a instituição Flamengo. Seguimos aqui. Retorno de De La Cruz contra o Cuiabá é incerto, Luiz Araújo fica fora, tá? Crédito UOL por Luísa Sá. De La Cruz ainda tem mais uma atividade para confirmar se pode ser relacionado, mas é improvável. O uruguaio será avaliado e, caso vá bem no treino, pode voltar, mas ele segue sem treinar, tá? Com o elenco. Há uma chance do meia só voltar diante do Fortaleza no dia 26. Luiz Araújo treinou separadamente e segue fora, apesar de ter ficado no banco na final da Copa do Brasil. O atacante seguirá um protocolo de retorno mais gradual, já que não há mais partidas decisivas nessa reta final. Os dois sofreram lesões importantes
e estão fora há um bom tempo. Luiz Araújo teve fratura na cartilagem do joelho direito e De La Cruz uma lesão muscular na coxa direita. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Falar diretamente relacionado ao De La Cruz, o Flamengo tem que parar de fazer coisas erradas no seu departamento médico e físico. Como eu venho dizendo aqui no canal, isso é até repetitivo mesmo, mas como eles não aprendem, eu vou falar mais uma vez. De La Cruz não teve férias, não fez pré-temporada com o Flamengo e não se adaptou ainda a esse calendário maluco do Brasil, triturador de atletas. Para mim, ele deveria fazer o tratamento de recuperação, antecipar as férias dele e antecipar a volta dele também no ano que vem, para melhor prepará-lo para a temporada 2025. Para que colocar ele ainda esse ano? Para ter uma nova contusão muscular? Porque é o que acontece na maioria das vezes que um atleta volta de lesão para ser amadora e faz uma coisa correta. Para, pessoal. Para essa diretoria fazer coisa amadora e começa a fazer as coisas corretamente, principalmente no futebol, tá? Seguimos aqui. O Fla tem alguns desfalques para esse jogo. O clube ainda tenta um efeito suspensivo para ter Bruno Henrique e terá de cumprir suspensão pela expulsão da Copa do Brasil. Carlinhos e Arrascaeta seguem fora. O Arrascaeta só volta o ano que vem. Fez uma cirurgia no joelho, né? E nada grave, volta junto com os companheiros para a pré-temporada normalmente. Os convocados também devem desfalcar o clube, tá? O Fla ainda não definiu a logística, né, para o retorno dos jogadores. Léo Ortiz, Gerson, Varela jogam em Salvador e Gonzalo Prata entra em campo em Barranquilha na terça-feira. Dito hoje, né? Estão fora com certeza, pessoal, da partida, tá? Vai dar menos de 24 horas da partida das eliminatórias com o jogo do Flamengo contra o Cuiabá. Então esquece. Só se, como eu acabei de falar agora, né? Essa diretoria amadora aí do futebol colocar esses caras para jogar também de novo. E o departamento médico também. Vamos lá, seguimos aqui. Michael é a única certeza de Felipe Luiz para o duelo com o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, tá? Que é o Cuiabá. Depois da grave lesão no músculo posterior da coxa direita ter lhe exigido um retorno gradual e com controle de minutos criteriosos, o camisa 30 voltou a jogar em alto nível e foi peça fundamental nas duas partidas da final da Copa do Brasil. No lugar de Plata, a opção deve ser o jovem Lohan, que também permitiria que o jovem trocasse de posição constantemente com o Matheus Gonçalves, algo que deu muito certo na derrota por 3-2 para o Grêmio, jogo em que Tite levou apenas garotos. O resultado não foi positivo, mas a dupla teve uma movimentação muito interessante e levou perigo constante à meta dos gaúchos. Vários jogadores estão de fora de férias do Sub-20, entre eles Felipe Tereza, o Wallace Ian, que poderiam ajudar o técnico, né, nessa partida contra o Cuiabá, mas estão de férias. Provavelmente, né, eles voltarão aí pelo Campeonato Brasileiro no início, né, que geralmente o Flamengo faz com o Sub-20, tá, pessoal? Como o Flamengo pensa na reta final, né, do Brasileiro e quem pode se beneficiar? O Flamengo terá a reta final do Campeonato Brasileiro, pessoal, como uma espécie de laboratório para 2025. O clube pensa o término, né, da temporada como uma oportunidade de dar rodagem a alguns jogadores, minutos aos lesionados e resolver as últimas pendências sobre renovações. O Fla tem 5 jogos pela frente até o fim do ano. Nesta quarta-feira enfrenta, né, o Cuiabá na Arena Pantanal às 19 horas. Depois encara o Fortaleza fora, Inter em casa, Criciúma fora. Encerra diante do Vitória no Maracanã. Sem objetivos no Brasileiro, o clube deve evitar forçar a barra em algumas situações, né? Caso aí o Arrascaeta, que a gente já falou aqui, por exemplo, passou pela astroscopia
que precisava e só volta em 2025, mas como eu já falei antes aqui, sem preocupação, volta aí com o pessoal para pré-temporada normalmente. Gerson é outro, né, que será avaliado jogo a jogo, já que vinha atuando com dores há algum tempo, enfrentando uma maratona também com a seleção. Eu já falei sobre o Gerson aqui. Ele deveria ter sido cuidado melhor esse ano. Acho que jogar sempre é uma boa, mas também a gente teve aí muitas perdas, né, significativas aí durante a temporada e poderia ter acontecido com ele também. Outros jogadores também têm a chance, né, de se firmar no time, dar um recado para 2025. São os casos de Alcaraz, Michel e Plata, últimos reforços contratados e que ainda não conseguiram se manter na equipe. No caso do argentino, o Fla, né, no caso do argentino Alcaraz, né, o Fla entende que ele precisa de entrosamento e minutos para retornar da melhor maneira na próxima temporada, algo similar ao que o clube projetou com Rossi. É também a chance de o Flamengo avaliar as renovações de Everton Araújo, já negocia, né, a extensão, parece que hoje mesmo já vamos ter aí uma posição relacionada à renovação de contrato. Ele quer renovar com o Flamengo, então tudo isso acontecendo fica mais fácil. Davi Luiz vive os últimos dias de contrato para definir se fica para o ano que vem. Nomes como Pulgar, Varela, Matheus Cunha e Cleiton também aguardam uma conversa para entender se renovam um vínculo válido no momento. Felipe Luiz também não pensa, pessoal, necessariamente em poupar, mas tem muitas desfalques. O treinador tem tido, né, necessidade de rodar o time por conta da longa lista de atletas fora. Contra o Cuiabá, o Flamengo não deve ter Gabigol afastado, Eric Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos, ainda sem treinar com o grupo. Além deles, Pedro, Everton, Cebolinha e Vina estão fora da temporada. A ideia do técnico passa longe de dar férias. Com a eleição, em dezembro, alguns temas ainda estão abertos, possíveis negociações de atletas visados pelo mercado, contratações para 2025, preparação, renovações, entre outros temas, ainda vão passar pelo novo presidente, pessoal. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flávio Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!